Boa tarde. O Veracidade veio até aqui no bairro Quarta Linha. Nós vamos conversar aqui com o Márcio Freitas da Silva. Ele é morador aqui há muito tempo, ele mora aqui em frente e ele pediu para a gente vir até aqui para trazer a público algumas irregularidades que estão acontecendo aqui no bairro, como por exemplo essa ponte aqui, que há muito tempo está em projeto para ser feita uma ponte de concreto, ainda não foi feita, ela está quase caindo. Tem lixo jogado aqui perto também, uma questão também que ele vai colocar, vai dizer para nós, né, o porquê desse lixo está ali, quais os responsáveis, e também de animais mortos que são jogados aqui nesse córrego aqui, né, embaixo dessa ponte. Então nós vamos deixar que o Márcio mesmo fale para a gente e coloque alguns dos problemas que eles estão encontrando aqui no bairro. Por favor, Márcio. Boa tarde a todos, boa tarde às pessoas que estão visualizando essa negligência social aqui, principalmente as pessoas que são de outras localidades. A gente está percebendo aqui a ausência do poder público, né? A gente está vendo um descaso, uma má gestão pública, e os nossos representantes, eles acabam recebendo esses recursos e só acumulando, né? Acumulando essas novas edificações e não estão preservando o que já tem. Então a gente vê que é dinheiro público, está vindo, as licitações estão vindo e eles estão querendo só os seus cargos. Infelizmente, eles não estão se sensibilizando com o coletivo. E é uma carência de valores que todos os locais periféricos da cidade há tempos estão precisando, né? A gente sempre tenta olhar pelo lado de que cada um por si, a gente está sabendo que não é isso. Ô Márcio, sobre essa ponte aqui, existe um projeto, né, para que ela seja feita aqui uma ponte de concreto, né? E tu sabe por que não foi feito ainda? Como é que tá? Qual o andamento desse lance aí? Bom, desde 2000, o ano 2000, já se passaram já 17 anos, veio representantes e o recurso veio para os bairros e ficou apenas no planejamento urbano, né, gestão de planejamento, e eles não destinaram esse recurso para os bairros. E a ponte vai cair e o problema vai continuar. Então assim, já estava em pauta para ser feito. Está em atraso no município, tanto pessoas com más intenções que estão gerindo esse recurso para outros locais. E sobre os animais que são jogados aqui, não é a primeira vez que é jogado um animal ali. E tu sabe se são pessoas aqui mesmo do bairro, de repente pessoas de fora que passam aí e se desfazem desses bichos? Algumas, pelo que deu para visualizar, pode ser alguma pessoa que foi paga para fazer isso, né? Às vezes tem as pessoas assim que pagam para executar animais, para fazer essas crendices, né? Acredito que seja algumas pessoas de fora, mas podem ser pessoas aqui também da região. Eu acho que a violência não vai dar certo, então a gente chamar uma pessoa para reconhecer o que ela fez, né? Para que ela repense os seus atos. Então a gente entende que esses animais, eles ficam aqui expostos, gera o odor, e um rótulo que ele tem da comunidade é a respeito de que, por ser um local periférico da cidade, tem que fazer algo com menos valor, com um planejamento inferior ao que os órgãos privados fazem. Então, se é público, tem que ser gerido de uma maneira com qualidade. As autoridades não dão aquela atenção devida, né, como eles dão para o centro da cidade, no caso, né? Isso. Tu falava também sobre um lixo, né, que tem aqui, né, ao lado da estrada ali, isso. E também tu gostaria de falar sobre isso, né? Sim. Então a gente até vai até lá para mostrar o lixo, depois tu fala por que está aquele lixo ali, o que tu acha que aconteceu e quem que deveria, né, o que deveria ser feito e quem seria responsabilizado por esse lixo, tá bom? Vamos até lá? Okay.
Bom, nós agora estamos aqui no outro lado da rua, né? Vocês puderam perceber ali nas imagens o lixo que foi jogado ali. Na verdade, são móveis. Móveis que foram doados para uma família que viveu algum tempo nessa casa aqui, que depois a gente vai mostrar a imagem para vocês. E segundo o Márcio, as pessoas da comunidade ajudaram essa família, né, a mobiliar a casa e depois simplesmente, a hora que eles saíram, se desfizeram dos móveis e jogaram tudo aqui em frente. Então eu gostaria que o Márcio falasse um pouquinho mais sobre essa situação e o que ele gostaria que as autoridades fizessem, né? Aqui, na verdade, o que vocês estão presenciando também é a questão de quando a gente se desfaz de algumas coisas que a gente acha que é descartáveis aos nossos olhos, e outras pessoas elas não fazem bom proveito. A gente vê pelo tipo de imóveis que estão ali jogados, né? E a questão da conservação, né? Conservar o que já tem. Então, esses moradores vieram, alguns grupos vieram em grupos, em famílias de Alagoas. Alguns se adaptaram, outros não quiseram ficar, mas eles não têm esse direito, né, na verdade, de jogar, depositar esse material aqui. Como esses alagoanos vêm do estado do norte para o sul, a gente dá um exemplo dessas imigrações que vêm de haitianos, dessas regiões de ilhas, né, essas ilhas caribenhas, que eles vêm para cá, residir aqui, eles acabam, a gente acaba acolhendo também eles bem, e eles aproveitam mais esses materiais que são descartáveis do que esses próprios, digamos, entre aspas, brasileiros, né, que vêm dessa região de Alagoas. Então a gente vê que é mais uma libertação da consciência, assim, que daí, mudando o hábito de casa, as pessoas não praticam mais essa ideia do descarte, né, em massa, esse descarte que é muito forte, que as pessoas não têm a consciência de preservar. Então é um patrimônio, a árvore é um patrimônio natural, então a gente vê que isso aqui são milhares de árvores jogadas no lixo, porque se a pessoa não preserva, ela está impedindo que outra geração tenha o direito de viver com qualidade. Bom, o Márcio está colocando, né, a gente mostrou os problemas que ele tem aqui no bairro, né, problema de lixo jogado em lugares adequados, ao lado da estrada, né, quando deveria ser colocado, né, em lugares próprios, né, existem os lixões, existem lugares, né, que são apropriados para isso. Ele falou ali da ponte também, que está em péssima condição, que já deveria ter uma ponte de concreto, dos bichos que são jogados ali no rio, né? Então acontece o seguinte, o Márcio, ele está colocando esses problemas porque ele ele faz um trabalho muito bom sobre a conservação do meio ambiente, é isso, né, Márcio? Inclusive ele tem até um material aqui, ele está indo agora para não sei se é uma conferência, alguma coisa assim, né? No sábado vai ter um encontro, né, sobre isso, e ele está preparando, está com material ali, são materiais, tu trabalha exatamente com materiais descartáveis, como é que é? Materiais descartáveis, mas eu escrevi algo e produzi algo no meio acadêmico, né, na universidade. E essa ideia de sustentabilidade, quando a gente vivencia na prática, esses saberes, né, esses valores, eu também agradeço aos meus pais por ter esses valores. E às vezes a gente veja que a gente não precisa ser um ser humano exato, perfeito, né? A gente não é uma máquina exata. Mas a gente tem que entender que gradativamente, todos os dias, a gente pode entrar numa mudança interna de pensamentos, e a gente reclama do imposto. Na verdade, é uma mudança de mentalidade e conduta. Se tem as lixeiras, a gente deposita no local, isso é retornável para nós também. Então a gente vê isso é um exemplo de que não há mudança de consciência. E isso é uma coisa que tem que ser batido muito, tem que ser conversado, dialogado. A gente entende assim. E tem uma escola pública aqui, estadual, que deveria abrir nos sábados para trabalhar essa questão da preservação, da conscientização do meio ambiente. Então conversamos aqui com o Márcio, né? O Márcio aqui deu uma lição de moral, né? Uma lição de bom comportamento, né, de ideias positivas para que esse nosso mundo melhore. E voltando à questão da sustentabilidade, né, conservação do meio ambiente, todo mundo sabe que isso é primordial para as futuras gerações. A gente sabe tudo o que está acontecendo aí com as mudanças climáticas, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né, com esse furacão que arrasou a cidade da Flórida, né, o estado da Flórida. E mesmo assim tem uns cabeça dura que ainda dizem que a mudança climática é fantasiosa e que isso não existe, né?
como, por exemplo, não acredito, tem alguns que não acreditam nem no aquecimento global, como era no caso do presidente dos Estados Unidos, lá o maluco do Trump, né? Então, ainda bem que o Márcio está aqui para dizer que não é bem isso. Então ele começa pelas coisinhas pequenas. Ele mostrou coisas aqui do bairro dele, mas é por aí que começa a se destruir o planeta. É isso, Márcio? Isso mesmo. E só para concluir, assim, né? Eu acho que a gente tá carecendo de unir, como eles estão percebendo agora, a tradição, né, e essa geração que está vindo agora, né? A tradição e essas boas novas, né, que até Jesus Cristo deixou para nós. É conciliar um legado patrimonial edificado e conservá-lo, para que as pessoas já tenham essa ideia de conservar o patrimônio edificado e o patrimônio natural. Com a consciência, as pessoas elas vão mudando, muda todo um cotidiano. Então, né, encerramos aqui esse papo legal com o Márcio, né, e esperamos, né, que com essa matéria a gente passa para as pessoas, né, a ideia de que qualquer gesto, qualquer pequeno gesto que tu faz na tua comunidade, né, para mudar o meio ambiente, com certeza isso vai refletir, né, de uma maneira muito mais ampla. Então, obrigado, Márcio, né, por essa conversa legal aí que tu tivesse com a gente. A gente encerra por aqui com imagens de Valdeci de Souza, repórter Neuroci para o programa Veracidade.